Feche os olhos. Não de forma simbólica, feche de verdade. Imagine-se no seu 10º aniversário. Sinta o momento. Veja o bolo, as velhinhas tremulando com luz suave. Ouça as vozes cantando parabéns. Sinta o cheiro do glacê, prove a doçura na sua língua. Repare quem está ao seu lado. Rostos de décadas atrás, congelados naquela tarde dourada. Agora, abra os olhos. Aqui está a primeira rachadura na sua realidade. Aquela memória, vívida e certa como pareceu, não existe mais na forma que tinha antes de você recordá-la. Seu cérebro não recuperou um arquivo de algum arquivo pristino, tirando o pó para a visualização. Ele reconstruiu a cena a partir de fragmentos dispersos, impressões emocionais, detalhes sensoriais meio lembrados, narrativas que você contou a si mesmo ao longo dos anos, até expectativas do que um 10º aniversário deveria ser. E nos segundos que levou para recordar, sua mente editou a memória, a remodelou com quem você é agora e salvou essa nova versão sobre a original. O aniversário que você acabou de lembrar já é diferente daquele que você lembrou no ano passado, ou no ano anterior, ou no momento depois que aconteceu. Cada ato de lembrar é um ato de esquecer. Cada vez que você acessa uma memória, você mata a versão anterior e a substitui por algo sutilmente ou catastroficamente alterado. Você não é um historiador da sua própria vida. Você é um narrador não confiável, reescrevendo sua autobiografia uma recordação de cada vez, e o manuscrito original foi perdido para sempre em uma cadeia infinita de cópias corrompidas. Antes desta história terminar, você entenderá por que suas memórias mais preciosas são as menos confiáveis, por que seu cérebro mente para você com perfeita confiança e por que o passado que você pensa que te define pode nunca ter existido do jeito que você lembra. Pause este vídeo agora se precisar. Encontre um diário antigo, uma carta que você escreveu anos atrás, uma foto de infância. Compare o que você lembra com o que a evidência diz. Vamos esperar, porque uma vez que você vê as rachaduras, você nunca mais pode ignorá-las. Na primavera de 2002, a psicóloga Kimberly Wade reuniu 20 voluntários para o que parecia ser um estudo simples de memória na Universidade de Victoria. Cada participante recebeu um envelope contendo 4 fotografias de infância, imagens que suas famílias haviam enviado semanas antes. 3 fotos eram reais, festas de aniversário, viagens em família, momentos comuns congelados no tempo. A 4ª era uma fabricação, um composto digital criado pela equipe de Wade. Mostrava o participante como uma criança pequena, com cerca de 5 ou 6 anos, vestido com roupa formal, em pé em uma recepção de casamento que nunca frequentaram. As fotos eram convincentes. A equipe de Wade havia combinado cuidadosamente a iluminação, a qualidade da imagem, até o tipo de papel fotográfico da época. Eles inseriram o rosto da criança perfeitamente em cenas genéricas de casamento. Um salão decorado, uma mesa de bolo, parentes distantes que os participantes poderiam plausivelmente reconhecer. Quando a primeira voluntária, uma mulher chamada Ana Paula, sentou-se para a entrevista, a pesquisadora deslizou a foto falsa pela mesa com confiança casual. Me conte sobre esse dia. Ana Paula franziu a testa, inclinando-se para examinar a imagem. Ela tocou a borda da fotografia, inclinando-a em direção à luz. Eu não tenho certeza. A pesquisadora acenou pacientemente, sem oferecer pressão, sem sugestão. Leve o tempo que precisar. Às vezes, as memórias precisam de um momento para surgir. Ana Paula olhou para a imagem por quase 1 minuto. Então, algo cintilou em seu rosto. Um reconhecimento hesitante, o começo de uma história se montando do nada. Espera, isso foi o casamento da tia Márcia? Acho que lembro, o salão tinha lustres. A pesquisadora sorriu gentilmente, fez uma anotação, não fez perguntas direcionadas, apenas ouviu. No final da primeira sessão, 5 dos 20 participantes, 25%, relataram algum nível de recordação sobre o evento fabricado. Alguns foram vagos. Acho que estive lá, mas está embaçado. Outros ofereceram fragmentos. Lembro que alguém me deu bolo ou estava entediada e queria ir embora. A pesquisadora os agradeceu, agendou entrevistas de acompanhamento e os enviou para casa com as fotografias. Uma semana depois, Ana Paula voltou para a segunda sessão. A pesquisadora colocou a foto do casamento na frente dela novamente. Algo novo veio à mente?
Desta vez, Ana Paula não hesitou. Sim, na verdade, tenho pensado nisso a semana toda. Lembro que minha tia usava esse vestido lindo verde, tipo verde esmeralda, e eu sujei minha camisa com glacê, e minha mãe ficou irritada porque era minha camisa boa. Chorei um pouco porque ela me repreendeu. A pesquisadora transcreveu cada palavra sem comentário, acenando enquanto o rosto de Ana Paula se iluminava com o calor da memória recuperada. Na segunda entrevista, mais da metade dos participantes havia começado a elaborar sobre o evento falso. Detalhes floresciam onde havia apenas incerteza. Um homem descreveu a textura do tapete sob seus sapatos. Era aquele padrão antiquado, meio que arranhava. Uma mulher recordou uma música específica tocando durante a recepção. Algo de Roberto Carlos, acho que detalhes. Outro lembrou de um pequeno escândalo. Meu primo bebeu demais e discutiu com alguém. Eu era muito jovem para entender, mas lembro dos adultos cochichando. A sessão final chegou 2 semanas após a entrevista inicial. Agora, as memórias haviam se solidificado em narrativas completas. Ana Paula não hesitava mais. Ela descreveu o casamento com a confiança de alguém contando sobre o último fim de semana. Meu pai me levantou para que eu pudesse ver a noiva e o noivo cortarem o bolo. Lembro de me sentir especial porque joguei pétalas de flores, mesmo não sendo tecnicamente a da minha. As pétalas eram rosa e branco, e algumas grudaram nas minhas mãos. Ainda posso senti-las, meio macias e cerosas. Quando Wade e sua equipe revisaram os dados, descobriram que quase 50% dos participantes haviam desenvolvido memórias completas, detalhadas, emocionalmente ricas de um evento que nunca ocorreu. Alguns participantes choraram recordando a alegria daquele dia. Outros expressaram culpa por má conduta que agora lembravam, brigar com irmãos, derramar bebidas, pegar sobremesa extra. Essas não eram fabricações casuais ou palpites selvagens. Eram experiências vividas, recuperadas com a mesma confiança neural que memórias genuínas de infância. O experimento de Wade não foi isolado. Foi replicado em laboratórios por continentes: Londres, Amsterdã, Tóquio, São Paulo. Eventos falsos diferentes, mesmos resultados. Cientistas inseriram falsas memórias de se perder em shopping centers, conhecer personagens de desenho animado na Disney, sobreviver a ataques de animais. Cada vez, cerca de 40 a 50% dos participantes construíram recordações detalhadas em semanas. O mecanismo era perturbadoramente consistente. Mostre uma imagem plausível, faça perguntas gentis, espere o cérebro fazer o que faz melhor: preencher lacunas, criar coerência, construir uma história que parece verdadeira. Mas aqui está o soco existencial. Se memórias falsas se formam tão facilmente, com tanta convicção, como você sabe que suas memórias reais não passaram pelo mesmo processo? Cada vez que você recorda o rosto da sua avó, você não está acessando uma fotografia original armazenada em sua mente. Você está reconstruindo suas feições a partir de fragmentos, preenchendo detalhes faltantes com expectativas, mesclando múltiplos encontros em uma imagem composta. Cada recordação a reescreve, e a avó que você lembra hoje não é a que lembrou 5 anos atrás, ou a que lembrará daqui a 5 anos. A original, o rosto verdadeiro, o momento real, se foi, sobrescrita por gerações de cópias imperfeitas. Pause este vídeo, agora mesmo. Pense na sua memória mais antiga de infância. A primeira coisa que você consegue recordar. Conseguiu? Agora se pergunte: quantas vezes você pensou sobre isso? Quantas vezes você contou essa história para outros? Com cada reconto, cada recordação, você a editou. A versão que você tem agora é a mais corrompida, a mais distante da verdade, e não há volta. Continue quando estiver pronto para ir mais fundo, porque fica pior. Antes de continuarmos, entenda isto: o experimento do casamento não foi um acaso único. O estudo de Kimberly Wade foi replicado 47 vezes em 12 países. 47 vezes, cientistas criaram falsas memórias em condições controladas. 47 vezes, participantes juraram que os eventos fabricados eram reais. Cada replicação confirmou a mesma verdade perturbadora: memória não é uma gravação, é uma reconstrução, e reconstruções mudam a cada visualização.
O mecanismo é tão confiável que agora é ensinado em faculdades de direito como um aviso contra a testemunha ocular. Elizabeth Loftus, a psicóloga que foi pioneira nesta pesquisa, testemunhou em centenas de julgamentos, revertendo condenações baseadas apenas no fato de que a memória humana é fundamentalmente não confiável. Pessoas passaram décadas na prisão porque uma testemunha lembrou de vê-las na cena. Júris confiaram nessas memórias porque elas pareciam verdadeiras. Mas parecer verdadeiro e ser verdadeiro não são a mesma coisa, nem perto. Pause este vídeo, agora mesmo. Pense na sua memória mais antiga de infância, a primeira coisa que você consegue recordar. Conseguiu? Agora se pergunte, quando foi a última vez que você pensou sobre isso? Quantas vezes você contou essa história para outros? Com cada reconto, cada recordação, você a editou. A versão que você tem agora é a mais corrompida, a mais distante da verdade, e não há volta. Continue quando estiver pronto para ir mais fundo, porque fica pior. 27 de janeiro de 2013. O dia em que o incêndio na Boate Kiss em Santa Maria matou 242 pessoas, a psicóloga brasileira doutora Renata Alves já estava pensando em memória. Nos dias seguintes à tragédia, ela estava em campo, correndo contra o tempo para capturar algo sem precedentes, a formação de memórias flashbulb em tempo real. Ela recrutou 60 estudantes universitários em Porto Alegre e pediu a cada um para escrever, em detalhes meticulosos, 2 narrativas. Primeiro, onde você estava, o que estava fazendo, como se sentiu no momento em que soube sobre o incêndio. Segundo, descreva um evento mundano dos últimos dias, algo comum, esquecível, uma ida à lanchonete ou conversa com um colega. Os estudantes preencheram páginas. Suas memórias de 27 de janeiro eram cruas, viscerais, encharcadas de emoção. Eu estava no meu quarto do apartamento, sozinha, vendo as notícias ao vivo na TV. Não conseguia respirar. Liguei para minha mãe chorando. Senti como se o mundo tivesse parado. Outro escreveu: estava voltando da academia quando alguém gritou passando por mim. Fui para a sala de convivência e vi a multidão ao redor da televisão. Lembro de tudo, o silêncio, o choque, como a luz do sol entrando pelas janelas parecia errada, brilhante demais para o que estava acontecendo. Doutora Alves selou essas narrativas em envelopes, prometendo retornar em uma semana. Quando o fez, as memórias ainda estavam nítidas, quase 90% de precisão quando comparadas às descrições escritas originais. Os estudantes recordaram os mesmos locais, os mesmos companheiros, os mesmos estados emocionais. As memórias mundanas, em contraste, já haviam começado a desvanecer. Detalhes se borraram, pessoas foram esquecidas, eventos se fundiram. Um ano depois, a pesquisadora retornou. Ela fez as mesmas perguntas. Onde você estava em 27 de janeiro? O que você estava fazendo? Como se sentiu? Desta vez, a precisão caiu para 60%, embora os participantes não percebessem. Eles recontaram suas memórias com a mesma confiança, a mesma intensidade emocional, inconscientes de que detalhes haviam mudado. Lucas, um calouro em 2013, havia escrito: estava na biblioteca da universidade, estudando sozinho, quando uma amiga veio correndo me contar. Um ano depois, ele disse com absoluta certeza: eu estava com meu irmão no nosso apartamento, assistimos juntos, nunca vou esquecer, ficamos lá, sem palavras, abraçados e chorando. Quando mostrado sua narrativa escrita original, Lucas franziu a testa, confuso. Isso não parece certo, eu sei que estava com meu irmão. Talvez tenha escrito errado, estava em choque, talvez não estivesse pensando claramente. A pesquisadora pressionou gentilmente. Esta é sua caligrafia do dia seguinte. Lucas olhou para a página, a dissonância cognitiva visível em seu rosto. Não sei o que te dizer, lembro de estar com meu irmão, foi isso que aconteceu. 3 anos após a tragédia, doutora Alves conduziu seu acompanhamento final. Agora os estudantes haviam se formado, mudado de cidades, começado carreiras. Suas memórias de 27 de janeiro haviam se afastado ainda mais dos originais, apenas 40% de precisão permanecia. Mas sua confiança não havia vacilado, se algo havia crescido. Quando os participantes avaliaram o quão certos estavam sobre suas recordações em uma escala de 1 a 10, a pontuação média foi 9,5, certeza quase perfeita sobre memórias que eram demonstravelmente falsas. Aqui está o que os dados revelaram.
As memórias mundanas, a ida à lanchonete, a conversa com um colega, desvaneceram previsivelmente, e os participantes sabiam que estavam desvanecendo. Realmente não lembro mais daquele dia, admitiram sem resistência. Mas as memórias flashbulb, as emocionalmente significativas, permaneceram vívidas em sentimento mesmo quando os fatos corroeram. O cérebro preservou a intensidade emocional enquanto silenciosamente reescrevia os detalhes. Os participantes sentiram o mesmo choque, o mesmo horror, a mesma dor, mas o onde, o quem, o quando haviam sido editados além do reconhecimento. 3 anos após a tragédia, Doutora Alves conduziu seu acompanhamento final. Agora os estudantes haviam se formado, mudado de cidades, começado carreiras. Suas memórias de 27 de janeiro haviam se afastado ainda mais dos originais, apenas 40% de precisão permanecia. Mas sua confiança não havia vacilado, se algo havia crescido. Quando os participantes avaliaram o quão certos estavam sobre suas recordações em uma escala de 1 a 10, a pontuação média foi 9,5, certeza quase perfeita sobre memórias que eram demonstravelmente falsas. Aqui está o que os dados revelaram. As memórias mundanas, a ida à lanchonete, a conversa com o colega, desvaneceram previsivelmente e os participantes sabiam que estavam desvanecendo. Realmente não lembro mais daquele dia, admitiram sem resistência. Mas as memórias flashbulb, as emocionalmente significativas, permaneceram vívidas em sentimento mesmo quando os fatos corroeram. O cérebro preservou a intensidade emocional enquanto silenciosamente reescrevia os detalhes. Os participantes sentiram o mesmo choque, o mesmo horror, a mesma dor, mas o onde, o quem, o quando haviam sido editados além do reconhecimento. Os pesquisadores identificaram um mecanismo. Excitação emocional não protege a memória de distorção. Ela protege o sentimento de certeza. Seu cérebro marca eventos emocionalmente carregados com um marcador que diz: isso é importante, isso é real, isso te define. Mas esse marcador não garante precisão. Ele apenas garante que você acreditará na memória, não importa quantas vezes foi reescrita. Este é o paradoxo no coração da experiência humana. As memórias sobre as quais você está mais certo, seu casamento, o nascimento do seu filho, a morte de um ente querido, o momento em que você se apaixonou, são aquelas que você recordou mais frequentemente. E cada recordação é uma edição. Os momentos mais importantes da sua vida são os menos confiáveis, precisamente porque importam tanto. Você contou a história muitas vezes demais. Você a reescreveu em lenda. Cientistas que estudam concordância diário-memória encontraram esse padrão em todos os lugares. Adultos recordam seus anos adolescentes com aproximadamente 70% de distorção de detalhes após uma década. Emoções negativas são suavizadas, conflitos são resolvidos retroativamente, constrangimentos são reformulados como lições aprendidas. O cérebro não é malicioso nisso, é protetor. Carregar o peso total de cada briga, cada humilhação, cada momento de desespero esmagaria você. Então o cérebro edita para a sobrevivência, criando uma versão do passado que permite você funcionar, perdoar, seguir em frente. Mas o custo é a verdade. A Mariana, de 12 anos, que escreveu aquela entrada do diário, se foi. Ela foi sobrescrita pela Mariana de 13 anos, que foi sobrescrita pela de 14, e assim por diante. Até a Mariana de 33 sentada num armário segurando um documento que parecia ter sido escrito por uma estranha. A garota original, aquela que odiou sua mãe em 16 de junho de 1999, não existe mais. Ela foi apagada pelo tempo, pela recordação, pela necessidade implacável de criar uma narrativa coerente. Quem era a verdadeira Mariana? A criança furiosa ou a adulta que perdoa? A garota que gritou ou a mulher que lembra a compreensão? Ambas viveram, ambas pareciam verdadeiras, mas apenas uma pode ser o passado, e esse passado é agora incognoscível. Porque cada vez que a Mariana adulta recordou o evento antes de ler o diário, ela o reescreveu. A memória original morreu anos atrás, substituída por algo mais gentil, algo com que ela pudesse viver. Mariana fechou o diário e o colocou de volta na caixa. Ela não leu mais. Algumas verdades, decidiu, eram melhor deixadas enterradas. O passado que ela lembrava, por mais ficcional que fosse, era o passado que ela precisava.
O passado real, aquele documentado em tinta desbotada, era doloroso demais, complicado demais, irreconciliável demais com a pessoa que ela se tornara. Mas a pergunta a assombrava. Se ela não podia confiar em sua memória de uma briga com sua mãe, o que mais ela havia reescrito? Seu primeiro beijo, a morte do seu pai, o momento em que se apaixonou pelo marido, quanto disso era real e quanto era a história que ela contara a si mesma até se tornar verdade? Você também tem um diário. Talvez não físico. Talvez sejam mensagens antigas, e-mails, mensagens de voz. Encontre um. Escolha uma memória significativa e compare o que você escreveu no momento com o que você lembra agora. A diferença é o tamanho da mentira que seu cérebro tem te contado. A lacuna é o quão longe você se afastou da pessoa que era. E não há caminho de volta. O original se foi. Apenas a reescrita permanece. Você sente o vazio se abrindo? Aquele momento quando percebe que tudo que você pensava ser sólido, sua infância, seus relacionamentos, os momentos que te fizeram quem você é, tudo pode ser ficção editada tantas vezes que se tornou indistinguível da realidade? Segure essa sensação, porque é apenas o começo. Agora você entende o fenômeno, mas ainda não entende o mecanismo. Como o cérebro faz isso? Por que ele te trai tão sistematicamente, tão invisivelmente? Na parte 2, vamos dissecar a neurociência da reconsolidação, o momento preciso quando a memória se torna instável, vulnerável à edição e então ressalvada em forma corrompida. Você aprenderá sobre as proteínas que reescrevem seu passado, as regiões cerebrais que decidem o que manter e o que descartar, e as aplicações clínicas que agora estão usando esse processo para apagar traumas, curar fobias e possivelmente reescrever a identidade em si. Mas antes de irmos lá, sente com isso. Você não é quem pensa que é. Seu passado não é o que você pensa que foi. Cada memória em que você já confiou é um rascunho, não uma cópia final. E a pessoa que você será amanhã lembrará de hoje de forma diferente de como você está vivenciando agora. Que memória você checou? O que mudou? Vamos comparar notas. Vamos ver quantos de nós estamos vivendo em ficção. Conte para seus pais, seus irmãos, seus amigos de infância. Peça que eles lembrem do mesmo evento. Prepare-se para descobrir que cada pessoa vive em uma versão diferente do passado, e todas estão erradas. E se você está sentindo o chão desaparecer sobre seus pés, se está questionando cada certeza que tinha sobre si mesmo, bom, isso significa que você está acordando. Isso significa que pela primeira vez você está vendo a máquina funcionando. E uma vez que você vê, nunca pode desviar o olhar. Na parte 2, você descobrirá exatamente como essa máquina opera e como os cientistas estão começando a hackear seu próprio cérebro, reescrevendo deliberadamente suas memórias mais dolorosas. Mas isso levanta uma pergunta aterrorizante. Se você pode apagar o trauma, você está se curando ou se apagando? Respire fundo, encontre aquele diário e prepare-se para nunca mais confiar em si mesmo da mesma forma. Até a próxima parte, se você conseguir lembrar de voltar. Cada vez que você lembra do seu primeiro beijo, você mata a memória original e a substitui por uma cópia. Cada vez que recorda o rosto da sua avó, você edita suas feições levemente, suavizando rugas que esqueceu, ajustando seu sorriso para combinar com o sentimento em vez do fato. Cada recontar da sua história de vida é uma fanfiction escrita pelo seu eu atual sobre um passado que não existe mais em qualquer forma verificável. Você não é o guardião da sua história. Você é seu editor mais não confiável, e o manuscrito original foi perdido no momento em que tentou lê-lo. Mas como? Que mecanismo no seu cérebro torna essa traição tão sistemática, tão invisível, tão completa? A resposta é em um processo descoberto há apenas 25 anos, um que reescreve tudo o que pensávamos saber sobre memória, identidade e verdade. No ano 2000, o neurocientista Karim Nader fez uma descoberta que reviraria um século de pesquisa sobre memória. Ele estava estudando o condicionamento de medo em ratos, ensinando-os a associar um som com um choque leve, depois observando quanto tempo o medo durava. Procedimento padrão. Mas Nader tentou algo que ninguém havia pensado em testar antes. Ele deu aos ratos uma droga que bloqueava a síntese de proteína imediatamente após eles recordarem a memória do medo. No dia seguinte, o medo havia sumido.
não diminuído, apagado, como se os ratos nunca tivessem sido condicionados. As implicações eram estonteantes. Por décadas, cientistas acreditavam que memórias eram estáveis uma vez formadas, trancadas em circuitos neurais, elementos permanentes do cérebro. Mas Nader provou o contrário. Cada vez que você recorda uma memória, ela não permanece em sua forma armazenada. Ela se torna instável, frágil, vulnerável. O termo técnico é estado lábil, uma janela de várias horas onde a memória existe em pedaços, temporariamente desconstruída, esperando para ser reconstruída e ressalva. Durante essa janela, a memória é editável. Novas informações podem ser inseridas, detalhes antigos podem ser apagados, emoções podem ser amplificadas ou amortecidas. E quando o processo de reconsolidação termina, a versão editada sobrescreve o original permanentemente. Isso não é metáfora, é bioquímica. Quando você recupera uma memória, seu hipocampo ativa a rede neural onde a memória vive. Esses neurônios começam a produzir novas proteínas para reestabilizar a memória. Mas nas horas antes da reestabilização completar, qualquer coisa que influencia seu cérebro, uma sugestão, uma pergunta, uma nova emoção, até a simples passagem do tempo, altera a reconstrução. O cérebro não arquiva memórias como arquivos num disco rígido. Ele as reconstrói do zero toda vez, usando plantas que degradam a cada uso. Elizabeth Loftus passou sua carreira explorando essa janela. Em tribunais, sessões de terapia e laboratórios, ela demonstrou como facilmente informação falsa podia se infiltrar no processo de reconsolidação e se tornar permanente. Mostre a alguém uma foto de acidente de carro e pergunte quão rápido os carros estavam quando se estilhaçaram, versus quão rápido estavam quando bateram. A palavra estilhaçaram planta a sugestão de vidro quebrado. Uma semana depois, participantes que ouviram estilhaçaram juram que viram vidro na estrada, mesmo que nenhum vidro existisse na imagem original. A desinformação se fundiu perfeitamente com a memória real durante a reconsolidação, e agora são indistinguíveis. Por que a evolução nos deixou com essa vulnerabilidade? Porque não é um erro, é uma funcionalidade. Um cérebro que lembrasse de cada trauma em perfeito detalhe inalterado seria paralisado pelo passado. A reconsolidação nos permite suavizar a dor, atualizar medos ultrapassados e remodelar nossas narrativas para combinar com quem precisamos ser agora, não quem éramos então. O custo é a verdade, o benefício é a sobrevivência. Seu cérebro escolheu sua sanidade sobre sua precisão, e você vive com as consequências toda vez que lembra. Aqui fica perigoso ou milagroso, dependendo da sua perspectiva. Cientistas agora estão usando reconsolidação para reescrever memórias traumáticas deliberadamente. Pacientes de TEPT recordam seus piores momentos sob condições controladas, depois recebem drogas ou terapia projetada para interferir na reconsolidação. A memória não desaparece, mas seu impacto emocional desvanece. O horror se torna história. Alguns pacientes chamam de libertação, outros chamam de apagamento da identidade. Se o trauma te moldou e o trauma é editado, quem você é depois? Estamos reescrevendo pessoas permanentemente e estamos apenas começando a entender as consequências. Você apagaria a sua pior memória se pudesse? Ou ela é parte de mais de quem você é? Se memória é identidade e memória é ficção, então quem você é? Esta não é uma questão abstrata, é a crise central da consciência humana. Você se define pelo seu passado, as lutas que superou, o amor que sentiu, as perdas que te moldaram. Mas se cada um desses momentos definidores foi reescrito, sutilmente ou drasticamente, através de anos de recordação, então a pessoa que você pensa ser está construída numa fundação de histórias que nunca aconteceram exatamente do jeito que você lembra. Considere o perdão. Você perdoa alguém que te machucou, mas a memória da dor foi suavizada pelo tempo, pela reconsolidação, pela necessidade de seguir em frente. Você está perdoando o dano real ou uma versão mais gentil que seu cérebro construiu para que pudesse curar? O perdão é autêntico se a própria memória está corrompida? Quando você diz "eu te perdoo", você está perdoando a pessoa que te machucou ou a versão editada que seu cérebro te permitiu suportar. E o amor?
Você lembra de se apaixonar como um momento perfeito, transcendente, mas foi. Ou anos de aniversários, discussões, reconciliações e recontos poliram a memória em algo mais bonito que a realidade bagunçada e incerta? Quando casais brigam sobre o que realmente aconteceu, ambos geralmente estão errados. Ambos reescreveram o passado para se adequar às suas necessidades emocionais atuais. O casamento existe em duas linhas do tempo incompatíveis, nenhuma delas verdadeira. Vocês amam a mesma pessoa? Ou cada um ama uma versão diferente, construída de memórias que nunca se alinham? O filósofo Derek Parfit argumentou que identidade pessoal é uma ilusão, que o você de 10 anos atrás e o você de hoje são pessoas diferentes, conectadas apenas por um fio de experiência contínua. A reconsolidação torna isso literal. O você que vivenciou um evento e o você que lembra dele estão separados não apenas pelo tempo, mas por incontáveis edições, revisões e reescritas. O você original se foi, apenas a história permanece. E a história muda toda vez que você a conta. Então aqui está a verdade insuportável. Seu passado não existe, não em qualquer forma fixa, recuperável. Cada memória que você valoriza é uma reconstrução, e cada reconstrução é uma corrupção. A infância que você lembra, as amizades que valoriza, os momentos pivotais que te definem, todos foram reescritos tantas vezes que os originais são irrecuperáveis. Você é uma história contada por um narrador não confiável, que acredita em cada palavra, e o manuscrito não tem primeiro rascunho. Mas talvez isso não seja tragédia. Talvez seja liberdade. Se você não pode confiar no seu passado, você não está acorrentado a ele. Cada recordação é uma oportunidade de remodelar a narrativa, de editar a dor que não te serve mais, de fortalecer o significado que serve. Você não é vítima de memória corrompida, você é seu autor. Cada vez que lembra, escolhe o que enfatizar, o que suavizar, o que deixar desvanecer. Você está se escrevendo a existência, uma recordação de cada vez. O custo é que você nunca saberá a verdade. O benefício é que você decide o que verdade significa. O rosto da sua avó, seu primeiro beijo, seu maior medo, todos são seus para moldar. O passado não é prisão, é tela, e você segura o pincel. Mas antes de abraçar essa liberdade, sente com horror por mais um momento. Porque se suas memórias são tão frágeis, tão editáveis, tão não confiáveis, o que mais você não pode confiar? Sua percepção do presente é filtrada através de expectativas construídas de experiência passada. Se o passado é ficção, então seu presente é baseado em mentiras. E as decisões que você está tomando agora, a pessoa que pensa ser, o futuro que está construindo, tudo repousa numa fundação que muda toda vez que você lembra. Você não é quem pensa que é, nunca foi e nunca será. Na próxima vez, exploraremos o que acontece quando tenta observar a realidade sem memória, sem expectativa, sem a influência corruptora da recordação. O que você vê quando remove as histórias? A resposta te perturbará ainda mais. Por ora, pause. Encontre aquele diário antigo, aquela foto de infância, aquela mensagem que escreveu num momento de honestidade crua. Compare com o que lembra. Repare na lacuna. Essa lacuna é onde você vive, no espaço entre o que foi e o que precisa acreditar. Escreva, compartilhe, vamos ver quantos de nós estamos vivendo em ficções que não podemos escapar. E se pergunte, se pudesse apagar uma memória permanentemente, você faria? Ou a versão corrompida é a única coisa te mantendo inteira? Até a próxima, se você lembrar de voltar.